Guerras são necessárias. Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma continuação do vídeo anterior e eu vou falar sobre por que para o Estado as guerras são necessárias e por que elas são importantes para mantê-lo funcionando. É o seguinte, o Estado, como ele é um ente coercitivo, ou seja, quem participa dele não é necessariamente voluntário, ele não é sujeito aos mecanismos de mercado. Então ele não precisa ser bom, ele não precisa produzir o máximo com o mínimo. A partir disso, a partir dessa base de que o Estado é coercitivo e que ele não precisa ser eficiente, ele não é regulado pelos mecanismos de mercado. Então ele não é regulado pela demanda, já que ele ofertaria produtos e bens, né, entre aspas. Mas como o Estado ele obriga as pessoas a participar dele, obriga a pagarem pelos serviços que as pessoas não pedem. Ele não é regulado e ele não se sujeita a mecanismos de mercado. Então, Hans Hermann Hoppe analisou essa questão do Estado e encontrou uma solução de por que o Estado existe. Se ele não é regulado pelos mecanismos de mercado, ele deve ser regulado por algo. Se ele não o fosse, ele seria infinitamente enorme. Se ele fosse gigante, ele mesmo não se sustentaria por questões dele não produzir bens, bens econômicos. Então, o Estado ele precisa que tenha uma parcela produtiva da sociedade. E essa parcela produtiva da sociedade precisa ser maior do que o Estado. E além de ser maior do que o Estado, essa parcela tem que querer participar disso. No sentido de não expressar necessariamente uma vontade de querer pagar impostos, de querer financiar o Estado, mas de preferir pagar o Estado a não pagar o Estado. Ou seja, ela pode, esses entes privados podem estar coniventes com o Estado na questão, na verdade não coniventes com o Estado, mas eles podem estar tão somente pagando porque eles acreditam que se eles não pagarem eles vão sofrer consequências. Esse é o básico do Estado. E a partir desse momento a gente percebe que, derivando-se a partir disso, o Estado é regulado pela opinião pública. Se a opinião pública fosse completamente contra o Estado, ou uma parcela enorme da população fosse abertamente contra o Estado e buscasse evitar o Estado, ele deixaria de existir. Então, o Estado precisa manter a opinião pública favorável a ele. Então, eu já falei disso em alguns vídeos anteriores, mas assim, o Estado vai usar de vários mecanismos para manter a opinião pública favorável a ele. Um dos principais mecanismos que ele vai utilizar e que nós vamos falar no vídeo de hoje são conflitos e guerras entre estados. Como estados não gostam de concorrência, eles entram em conflitos. É um dos motivos para os estados entrarem em conflitos. Pelo menos os conflitos mais antigos, em que não se tinha essa ideia de opinião pública, em que os governantes não tinham essa noção, os componentes do Estado não tinham essa ideia, ela não era conhecida, eles somente entravam em conflitos para subjugar outras nações, ou seja, subjugar outros estados e evitar ao máximo a concorrência. Já que como o Estado ele é um órgão coercitivo, ele é naturalmente agressivo. E quando há vários entes agressivos, naturalmente eles vão entrar em conflito. E é isso que acontece com os estados. Mas isso era antigamente. Hoje em dia, ou há pouco tempo, não sabemos exatamente quando começou a se ter essa ideia de que é importante para o Estado entrar em conflitos e é importante que tenham guerras para que o Estado consiga se manter. Por quê? Quando o Estado entra em guerra, entra em conflitos, ele pode ter ele tem uma desculpa para criar propagandas a favor dele e ele também tem desculpas para gastar mais e cobrar mais impostos. Então o Estado ele utiliza da guerra para crescer. A guerra tem essa função para o Estado, a função de manter a opinião pública favorável ao ponto que ele possa crescer e que ele possa debandar e se tornar cada vez maior e possuir mais, distorcer mais o mecanismo de mercado para seu próprio benefício. Então, em resumo, as guerras são para isso. É para isso que existem conflitos, para isso que existem guerras entre estados, para evitar concorrência e para gerar uma opinião pública favorável. E o interessante é que não se restringe tão somente, esses efeitos de opinião pública não se restringem tão somente aos países que estão em conflito.
A partir do momento em que temos informações distribuídas no mundo por meio de globalização e acesso fácil à informação, qualquer guerra que ocorra vai favorecer a opinião pública em todo o mundo. Favorece a opinião pública de todos os países em que a população tem acesso fácil a essas informações, de que está tendo guerras em outros lugares. Porque assim, a partir do momento em que países entram em guerra, os países que estão em guerra podem dizer à população: nós estamos em guerra, precisamos de vocês. E aí trabalho escravo com exército obrigatório, e aí tem todo o lance de cobrar mais impostos e gastar dinheiro com bombas e coisas assim. E tem outras questões também relativas aos outros países, aos que não estão envolvidos no conflito. Os que não estão envolvidos no conflito vão ter opinião pública favorecida por questões de o seu estado pode acabar se aliando a um estado específico, o que pode fazer com que a opinião pública cresça ou diminua, ela se torne mais favorável ou menos favorável, ou seu estado pode se tornar isento nesse conflito, que é o caso, por exemplo, do Brasil, que na grande maioria dos conflitos bélicos, das guerras, ele tenta buscar uma postura mais neutra. E isso favorece a opinião pública do país. Isso faz com que as pessoas acreditem que o Brasil é importante e que a guerra não vai chegar aqui porque o Brasil vai nos proteger, não se envolvendo em conflitos e porque os governantes estão fazendo a escolha certa. E aí você favorece a opinião pública até mesmo de países que não tem nada a ver com o conflito e que nem estão se posicionando necessariamente com relação a esse conflito. E com relação aos efeitos dessa opinião pública, crescimento do Estado. Em resumo, guerras aumentam o Estado. E tem outra questão que a guerra causa também. O Estado pode utilizar da guerra também para enfraquecer a economia propositalmente. E aí se alavancar no futuro. Então o Estado cria as guerras e a partir das guerras ele cobra muitos impostos, ele enfraquece a economia, ele distorce os mecanismos de mercado, a economia fica fraca. E aí o Estado, a partir desse dinheiro que ele conseguiu roubar da população, ele faz algum plano de reconstrução ou alguma medida anticíclica de Keynes para dizer que foi o Estado que salvou a economia, que ele mesmo destruiu, mas essa parte a gente ignora. E ele vai utilizar de vários mecanismos para demonstrar que ele salva a economia, que ele está salvando as pessoas, não somente do conflito, mas da economia que está em ruínas. E aí o Estado tem também incentivo para aumentar o crédito e gerar bolhas de crédito que vão causar crises no futuro. Então o Estado ele vai se ciclando e gerando crises e usando medidas anticíclicas para tentar salvar as crises, e aí funciona até certo ponto. E aí ele disse que foi ele que salvou a economia. Então, em resumo, esse é o ciclo básico da opinião pública do Estado. A economia fica mais fraca, a opinião pública fica mais fraca, e aí o Estado aumenta a economia por meio de medidas anticíclicas, ele gera um efeito multiplicador da renda, que até certo ponto é útil. Não estou dizendo que é certo, porque nenhuma ação estatal é correta, já que ele viola os direitos naturais, ele é uma instituição coercitiva, então nenhuma ação estatal é correta, mas para o Estado é interessante que ele conserte a economia às vezes por meio de medidas anticíclicas, que elas não necessariamente melhoram a economia, elas só pegam a economia que o Estado já destruiu e faz com que ela volte um pouquinho, e é para isso que serve. Nada muito além disso. Medida anticíclica não é o salvador do mundo. Quando tem crise, se o Estado não intervir, o que acontece é que a economia nunca volta. Eu já vi professores falando isso, sério. Eles acreditam que a economia pode subir até certo ponto e ela começa a descer. Mas eles não acreditam que se a economia descer, ela sobe de volta. É como se eles falam, ao mesmo tempo que eles falam, não, a economia é cíclica, às vezes tem uma alavancagem, às vezes tem um superávit, não superávit tem a ver com o Estado. Às vezes a economia está crescendo e às vezes ela está diminuindo, e ela está em ciclos. Eles acreditam nisso, mas ao mesmo tempo eles acreditam que se a economia entra em crise e o Estado não intervém, ela nunca volta, o que é meio sem sentido. Eu não sei se os senhores que estudam economia, que assistem meu canal, também tem algum professor que já cometeu essa barbaridade de se confundir nele mesmo, né? Porque assim,
ou a economia, ou o capitalismo, ou tudo isso é cíclico ou não. Você tem que decidir, entendeu? Porque se você decide que é cíclico, então mesmo se entrar em crise, eventualmente ela se salva sozinho. Mas tem supostos intelectuais, professores da academia, que acreditam que de alguma forma a economia e o capitalismo é de ciclos, tem crises e tem momentos de fartura, e ao mesmo tempo, se entrar em crise, ele não se salva sozinho, mas se ele entrar em fartura, ele entra em crise sozinho depois. Então, uma tese diz que é cíclico e a outra não. E aí eles fazem uma dissonância cognitiva, um xadrez 4D e acreditam de alguma forma mágica nisso. Mas enfim, acho que eu estourei um pouco do vídeo. Em resumo é isso. Guerra é importante para o Estado e é um dos mecanismos mais utilizados, principalmente que foi muito utilizado no século XX, para gerar crises econômicas e para alavancar o Estado e para ter uma desculpa para crescer o Estado. Por exemplo, isso foi muito feito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi formado com um Estado mínimo, eles eram minarquistas, eles tinham essa ideia de que o Estado não deve dar quase nada, ele não deve servir para quase nada, ele não tem que intervir em nada. Mas aí os Estados Unidos foi entrando em conflitos várias vezes, em várias guerras, e ele teve desculpas para crescer. E principalmente a parte bélica dos Estados Unidos é a principal hoje em dia, no mundo, né? Perdão. Entre os estados ele é o principal nesse aspecto. Mas enfim, isso acontece muito no mundo e a tendência é que esses ciclos vão girando, vão girando e vão girando até que as pessoas percebam que o ciclo existe. E é por isso, porque as pessoas não percebem que o ciclo existe, que ele se mantém. Inclusive, eu vou fazer um vídeo no futuro, talvez eu faça esse vídeo amanhã, em que eu vou falar o porquê a escola austríaca não é falada na academia, né? É bem simples, mas eu vou explicar no vídeo seguinte, né? Porque essas ideias disruptivas não são utilizadas e não são abrangidas em geral pela academia e porque na maioria do tempo você vai estar falando de Keynes ou em casos mais extremos até mesmo de Marx, que assim, diga-se de passagem, não teve muita colaboração para a economia, né? Ele é muito mais um sociólogo do que um economista, porque assim, por questões do tempo dele, ele ainda acreditava no... eu tô destoando muito. No valor trabalho, mas enfim, isso aí é para outro dia. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre comunismo. É só vocês verem aí no canal. Tchau, tchau.